fatologia, o compromisso assumido com o evoluciólogo. Eu coloquei, inclusive, no início, né, a questão do compromisso extrafísico, né, do autoencantamento cosmoético extrafísico. Do meu ponto de vista, quando nós fazemos a nossa programação existencial, quando estamos nos preparando para a nova vida intrafísica, existe essa possibilidade de você se posicionar perante o orientador evolutivo. Então, a gente pode, muitas vezes, assumir compromissos com esse orientador evolutivo, ou seja, você se autoencantou cosmoeticamente, porque você sabe da responsabilidade que tem naquela próxima vida intrafísica, e você assume aquele compromisso com o orientador evolutivo. É aquela situação, o orientador evolutivo vai lá e pergunta, e aí, topa esse desafio? E você assume e diz, tá, eu vou encarar, eu vou aceitar esse desafio e vamos em frente. Então, quando você ressoma, que você se depara com as situações que você assumiu o compromisso anteriormente, se a gente não encara de frente e não realmente desempenha aquela tarefa que a gente se comprometeu, isso gera um incômodo íntimo muito grande, entendeu? Porque muitas vezes isso envolve um compromisso que é com um grupo. Em algumas situações, eu chegava pensando, não, se eu não fizer isso, eu vou estar comprometendo a minha proex. Na mesma hora vinha a ideia, não, vai estar comprometendo o que você assumiu perante um grupo. Ou seja, que aí tem que ter a pessoa muito em conta a autocognição dela. Como? A autocognição. A autocondição? Cognição. A autocognição, sim, isso envolve a autocognição. Ou seja, a gente está cada dia mais procurando fazer a recuperação dos coins, né? Então, essa recuperação de coins vai ajudando no processo da autocognição dos nossos compromissos, né? Do que a gente tem que fazer aqui, que a gente se comprometeu, não é nem que tenha assim nesse sentido, é que a gente se comprometeu a fazer aqui no intrafísico. Pode falar. Professor, uma pergunta para o senhor. No dicionário, no argumentário, na página 46, o senhor fala das aplicações de técnicas de impactoterapia. E logo mais abaixo, no conclusion, na antepenúltima linha, a pessoa há de ter energia e autodisposição fraterna se não embarca na onda regressiva. Vamos estudar apuradamente as abordagens cosmoéticas das falácias e das falações. Nesse caso, a minha pergunta, qual seria a melhor técnica para aplicar essa impactoterapia no caso das falácias das religiões, por exemplo? Olha, aí você tem que ver qual é a sua intimidade com a pessoa. Porque o processo religioso, quando tem o fanatismo religioso, é o mais difícil, porque essas pessoas têm lavagem cerebral. Todas são tipo boneco de ventríloco. Então, elas são comandadas pelos processos dogmáticos da religião. Uma das coisas piores que tem na Terra é o processo de fanatismo. E o fanatismo pior que tem é o religioso. Então, você só deve entrar em contato com isso se você tem intimidade com aquela pessoa. Agora, trabalhar com isso lá, o melhor é deixar. Faz 48 anos, eu deixei o movimento espírita por causa disso. Não dava. Está entendendo? Você veja bem, eu estou com 81 anos. Já faz mais da metade da minha vida que eu deixei o espiritismo. Eu trabalhei lá dentro, fiz força de tudo quanto é jeito, tem 26 livros publicados, são milhões de exemplares que a gente distribuiu gratuitamente, até hoje nós estamos sendo publicados, para instituições de assistência. Mas tudo é na base do TACOM, da consolação. Não há explicitação das coisas. Agora veja, se você consola a pessoa, ela continua burralda, burrilda e burróide, ignorante do jeito que era. Não vai resolver nada na evolução. A gente tem que enfrentar e mostrar, mesmo que seja antipático, mesmo que dê dificuldade, que seja mais difícil, a gente tem que superar isso e falar. É o que a gente chama de tarefa do esclarecimento. Eu tentei fazer isso no Espiritismo. Consegui alguma coisa. Teve gente, quando eu saí também, todo mundo deixou o Espiritismo, uma opção de pessoas. Mas é muito pouco. A gente não conseguiu virar a mesa. E não dá, olha aí. E outra coisa, eu tinha falado que eles iam piorar tudo.
Depois disso já pioraram. Chegaram a fazer até agora, tem o processo da teologia espírita. O que você quer? Virou só religião mesmo, tudo fechado ali, ó. Pior do que era só as federações. Atualmente é uma seita cristã. Tudo é o J. Cristo que está mandando. Então, veja, nesse caso, você tem que falar com quem possa ouvir, quem queira ouvir. Agora, a maioria não quer saber de nada, você fala, não resolve, está falando no deserto, está tirando pedras aos porcos. Você perde seu tempo, sua energia, sua oportunidade. Então, a gente tem que ir para quem queira evoluir. Mas no caso, por exemplo, do meio familiar, do grupo Karma Pois menor, fala com aqueles que sejam mais chegados a você, lá, aqueles que se escutam, aqueles que dão valor, que dão atenção a você. Conversa com eles. Agora, o ideal é isso que eu tenho falado, já falei aqui com um hoje, que é o problema de você dar o exemplo. Você falar e mostrar as coisas através de fatos. Porque contra o fato, não argumenta, a coisa mais séria. Então, a fatologia é o que manda. Não tem outro jeito. Agora, a maioria você tem que deixar para lá. Eu geralmente encontro as pessoas e falo assim, ó, a gente se encontra por aí nas quebradas da evolução. Tchau. Vai seguir o seu caminho, é o que você quer. O que a gente vai fazer? É difícil, muito difícil.